Lição 71. Acessar os mistérios ocultos. Dever-se-ia dizer mistérios ainda não vistos, pois tudo está revelado. O homem é que não aprendeu a ver, mas está aprendendo. É só habituar-se a olhar para dentro. Embora tenha uma alma, não a sente. O mergulho na matéria densa embota o sentir. Incapaz de ver em dois planos, pois era e é preciso focar na terra para dela absorver o conhecimento que esta lhe proporciona para seu desenvolvimento. É o estágio estipulado pelo plano maior com um certo prazo de validade. Para alguns seres ditos espiritualistas, esse prazo está terminando. Sentindo de alguma forma que a vida em espírito é mais leve, portanto mais feliz, alguns homens se preparam para deixá-la gradativamente. A análise, o entendimento, a observação de tudo e, principalmente, a consciência de que há algo maior é de vital importância. No momento, pensar, meditar, são as palavras de ordem. Mas, como já dissemos em outra lição, o trabalhar no bem para a ascensão é o mais importante. Para tudo é preciso um mérito, ou não seria justo. As conquistas da alma também. O plano divino projetou no inconsciente coletivo todo o conhecimento que, gradativamente, vai aflorando. Quando filósofos e profetas estão tendo visões, é para esse inconsciente que estão olhando. A prática diária da meditação, do abrir espaço na mente, para que se aflore tudo o que está dentro. Uma palavra que pode ser muito útil para essa transformação é, ressonância, e não subida até Deus, pois acaba situando longe quando, na verdade, ele está perto, dentro. Ressonância é o termo mais adequado para esse feliz e definitivo encontro. É bom sempre lembrar que a prática leva à perfeição. Lição 72. Concentração, foco. O mundo distrai. Distração pode ser fuga à responsabilidade e construção a exige. Distrair-se por algum tempo alivia tensões e tem efeito terapêutico. Distrair-se muito é perda de tempo, e tempo é vida. Vocês estão chegando às últimas horas de um ciclo e o momento exige trabalho, dentro e fora. Quando dizemos procure Deus em seu coração, estamos dizendo foco. Porque ele está dentro e fora, não distante, como acreditávamos, mas exige nossa atenção concentrada. Se tudo Deus habita, basta a lembrança que, ao olharmos para cada elemento da natureza, o enxergamos. É uma questão de hábito, de saber que é assim. Falta-nos o costume. E quando observamos, desde uma flor, uma árvore, um pássaro, um ser humano, com os olhos do querer ver, identificamos a energia nele emanente e essa energia é Deus. Percebam que é uma questão de saber e querer, questão de foco. Concentração exige, como todo aprendizado, treino e perseverança. Mas é a construção de um elemento psíquico de extrema importância. Pensar na estrada, ver a estrada, trilhar a estrada, confiando e sabendo onde ela vai terminar. É desejar
e sentir o ponto de união com Deus. Lição 73. Doces recordações. Poucos atentam para a importância e mesmo o fato de termos recordações. É um fenômeno sutil, bem mais desenvolvido no homem do que em outros animais. É o que nos permite o aprendizado, por consequência, a evolução. Pode-se dizer que acumular conhecimento, aprender, é a principal tarefa do espírito. Todo tipo de experiência é útil, mas, por vezes, nos vem através dos sofrimentos, pois eles gravam mais profundamente na alma e mudam nossa trajetória. Por outro lado, momentos felizes são estimulantes para o prosseguimento da vida. E um dos dispositivos que nos permite maior prazer é acumular a alegria por termos praticado a caridade, o ato de doação de si ou algo de si. Como existe uma programação latente para que o homem faça o bem, ao fazê-lo gera um prazer especial, pois ele está cumprindo com sua programação de amar. Amar o outro é inevitável. Nossos instintos egoístas nos impedem, por isso, a necessidade e urgência de eliminá-los. Interessante que eliminar um vício ou tendência inferior nos causa também profunda alegria, pois nos sentimos vencedores de nós mesmos. O conhecimento nos permite vencer o medo, que é instintivo e fruto da ignorância. Isso gera também grande prazer, pois à medida que nos conhecemos, conhecemos Deus e nos fortalecemos na fé. Ampliação de consciência exige, portanto, estudo e prática do bem. Quanto mais, melhor. É no aprendizado do dia a dia, bem orientado para o autoaprimoramento, que reside a verdadeira alegria. Portanto, mãos à obra. Vamos estudar e praticar o bem. Essas duas ações nos permitirão as alegrias que nos conduzem a Deus. Isto é ação, e ação é verbo criador. E a essência de Deus é a profunda alegria. Lição 74. Bondade. Há de se meditar, há de se estudar, memorizar, vivenciar, ler muito, pensar exaustivamente. Vocês perderam o hábito de aprender. Vossas células cerebrais se saturaram de tolices. Quanto tempo perdido! Escolham uma palavra, um ensinamento, uma lição e se dediquem a interiorizá-lo. É preciso colocar o conhecimento dentro da alma, dentro do coração. Não olhem superficialmente, deem atenção a tudo o que possa ser útil. Meditem, procurem gravar. Certifiquem-se de que o ensinamento faça parte de sua estrutura emocional. Por exemplo, a bondade. Só essa palavra colocada no, entre aspas, altar dos sacrifícios já vale muito. Repitam em pensamento o sentimento que corresponde à bondade e certifique-se que cada atitude sua a contenha. Apenas essa palavra de energia luminosa, uma vez incorporada em sua vida, em cada atitude ou gesto seu, fará um milagre de transformação. Sejam a bondade personificada no seu dia a dia. Peço ao Pai do Céu que lhes permita esse milagre. Lição 75. Desejos e recompensas.
Desde que era uma simples célula, o homem sempre esteve programado para sentir o desconforto da fome e o prazer ao saciá-la. A isso se deve sua sobrevivência física. Ao frio, que pode matá-lo, o prazer do calor, do fogo ou do agasalho. Ao desconforto da solidão, da individualidade, do medo de estar só, o prazer do aconchego a outro corpo, de polaridade inversa, para gerar movimento. A soma das energias sexuais proporcionam um grande prazer e geram o mecanismo da perpetuação da espécie. Num nível mais sutil, psicológico, o desejo de apreciação gera o orgulho e a vaidade. Num desequilíbrio maior, na ausência da satisfação desse desejo de apreciação, provoca a imposição de personalidade e a submissão do próximo. 2 pontos. Vocês não me reverenciam por bem, então que seja por mal. No desequilíbrio e exacerbação do desejo sexual ocorre o abuso. A frustração do orgulho provoca a inveja, que, em desequilíbrio, leva à crueldade. A ganância, o acumular, inicialmente por medo de não ter no futuro, impede o repartir em igualdade. A desigualdade instiga a violência. Vejam que todo mal é resultado de um desequilíbrio entre o desejo e sua satisfação. A proposta do Cristo é exatamente o equilíbrio entre um e outro. Francisco identificou essa situação de excesso em sua própria família. Pais ricos, era gritante a diferença de vida entre eles e os empregados. Ele e Clara se opuseram a isso e passaram a vida combatendo os desejos. Há de se sutilizar o prazer, buscando-o no repartir o pão, agasalhar, promover o afeto, no gesto do abraço, na atenção, no cuidar do outro como a si próprio. Em outras palavras, na prática do amor. É nessa atitude que manipulamos em nós a energia do amor de Deus, causa primária de todas as coisas. Neste ponto, nos igualamos a Ele e nos tornamos unos. 76. Atenção e respeito. O aprendizado também exige esforço. A memorização, embora seja automática, sem a devida atenção, torna-se superficial e se apaga rapidamente. E não poderia ser diferente, uma vez que nem todo conhecimento é útil, agrega valor. O respeito exige inteligência e discernimento. Saber avaliar tudo que nos atinge, a visão ou mexe com nossas emoções, é distinguir exatamente o que é útil ou não ao nosso aperfeiçoamento. Nem todo exemplo deve ser imitado. Ao contrário, muitos servem apenas para que o identifiquemos e, à luz da razão, o evitemos. Qualquer situação pode nos ensinar algo. Bem e mal se manifestam o tempo todo. É importante mantermos a consciência de onde queremos chegar e se a informação resultante de cada observação nos indica um caminho de crescimento. Senão, é perda de tempo e desconstrução. Como diz Paulo de Tarso, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Dentre as situações que merecem respeito, aquilo que falamos também. Cada palavra emitida causa um efeito que, positivo ou negativo, nos retorna em igual valor e intensidade.
O que mata não é o que entra, mas sim o que sai pela boca, dizia o Cristo, pois seu veneno nos retorna. Palavras são sementes que lançamos. É preciso cuidado e atenção, pois o fruto é de nossa responsabilidade. Portanto, o elogio, a prece pelo bem alheio, sempre nos beneficiam. Ao contrário, as injúrias e calúnias nos prejudicam. Essa é a lei. Lição 77. Arquétipos. Para ficar mais inteligível para vocês, diríamos que são como sementes. A semente contém dentro dela todas as formas e a programação de vida da árvore, desde seu desenvolvimento dentro da fruta até seu crescimento, vida e morte. O arquétipo contém toda a estrutura em forma de energia, dos elementos constituintes das formas biológicas e orgânicas, desde o cristal, o mineral, o vegetal e o animal, chegando ao hominal. Os arcanjos construtores, denominados no Evangelho como Jeovás, recebem uma ideia provinda da fonte criadora e projetam nas 7 primeiras dimensões os elementos constituintes de cada célula, tecido, órgão e o corpo do objeto a ser criado. São infinitos símbolos que se somam, cada um carregado de uma programação fundamental, que se encaixam harmoniosamente para constituírem sempre uma estrutura maior. Todas as células do tecido do fígado possuem as suas características funcionais para seu desenvolvimento ainda no feto, seu trabalho ligado ao trato sanguíneo com um tempo de duração ou prazo de validade. A função das inteligências superiores é escolher cada elemento da estrutura de um organismo, uni-los numa forma útil, acrescentando sua preferência de cor e detalhes de beleza, como as diversas nuances das asas de um pássaro ou borboleta, devidamente acondicionadas dentro de um ovo ou semente, um óvulo ou espermatozoide. Tudo com uma precisão total, com uma beleza e complexidade que provam por si só a surpreendente e infinita sabedoria do Criador. Lição 78. Irmãzinhas decaídas. São muitas as facetas de uma encarnação como prostituta. Grande e dolorosa experiência. Karma pesado. Mas, como toda encarnação, é sempre uma oportunidade de aprendizado. Quando Jesus disse em seu Evangelho, ai daquele que atentar contra a pureza dos inocentes, melhor seria que se lhe atasse uma pedra ao pescoço e o atirasse ao precipício. Pois é, a prostituição é essa pedra, e a vida de supostos prazeres é o precipício. Profundas marcas deixarão essa existência. Algumas criarão uma aversão ao sexo, outras, um vício. Felizes aquelas que, porventura, engravidam e se afastam dessa vida. Infelizes as que praticam aborto, desperdiçando uma oportunidade de evolução pela abençoada maternidade. Tudo trará consequências. De qualquer forma, algumas curas poderão ocorrer. Por exemplo, não tendo às vezes o direito de escolha, a vida promíscua pode proporcionar a cura do preconceito ou atenuá-la. Uma vida de prostituição pode vir após uma experiência de clausura, ou o contrário.
A negação sistemática da gravidez poderá acarretar uma vida futura de esterilidade. Um estuprador pode vir também como prostituta. Sempre haverá uma programação de aprendizado, ressaltando que a todas é dado o livre-arbítrio de mudar, com algum esforço, a sua trajetória. A comodidade e facilidade inicial de remuneração normalmente atrai, vicia e acomoda. Mas, em muitos casos, se não a maioria, alguma cura kármica pode ocorrer. Invariavelmente, um doloroso destino se apresentará e a dor sempre é elemento de cura. Em nenhum momento a prostituta deixa de ser filha de Deus, e em qualquer tempo o arrependimento, juntamente com a prece sincera, será motivo de resgate e redenção. A prostituta que se arrepende também é o filho pródigo, ao qual o Senhor fará uma grande festa quando de seu retorno ao lar. Feridas, mas com grande aprendizado. Lição 79. Escultor e escultura. Não te surpreendas a dor. A pedra bruta esconde a estátua, o vulto. O artista, em golpes certeiros, apenas retira, ponto a ponto, o excedente. A obra em si, em algum tempo, se desvela aos olhos do mundo. Olhar atento, verás dentro da pedra a obra de arte. Assim é o homem, pedra bruta ainda, mas que contém dentro a mais bela obra de Deus, o universo em miniatura. São muitas as camadas a serem retiradas no corpo, na alma, no espírito. O tempo, também infinito, interpretado pelo cérebro ainda falho, cria uma ilusão de demora. Mas tudo é um eterno agora, e a vida pulsa incessante. Não se deter em detalhes, não perder tempo na ociosidade, é diminuir a dor dos golpes do cinzel chamado destino. Nunca é castigo, e sim lembranças para que não pares. O revelar-se é importante. Olhar fora é descobrir-se dentro, pois tudo que há em cima existe embaixo. Descobrir-se é descobrir Deus. Essa convicção é que permite os milagres. E o maior milagre é o autoconhecimento. Quanto maior, menor o sofrimento. Ato contínuo. Se Deus é verbo e ação, agir no bem é a atitude mais lúcida que se pode ter. Descubram-se, retirem os véus, pratiquem a bondade, sejam deuses. Lição número 80. Medo e coragem. Medo é intrínseco, programação de sobrevivência, autodefesa. O maior é o da morte, claro. Medo da dor, do sofrimento, não há quem não o tenha. É uma programação instintiva, desde a ameba, um peixe, uma planta. É condicionamento de todo ser vivente. Coragem não é enfrentamento, agressividade. É elevação de consciência, pois só quando o ser atinge a perfeita compreensão da imortalidade e a tem como verdade absoluta, o medo desaparece. Mas essa iluminação tem que chegar ao nível da compreensão de que tudo tem uma trajetória pré-definida, como possibilidade de modificação consciente. Sentir, observar, ver a vida em suas diversas nuances,
compreender a efemeridade da matéria, ter domínio sobre ela e desapego, eliminam os sofrimentos. Tudo é útil, mas não permanente. A essência, que é o espírito, deverá depurar-se ao nível de independência total da matéria e interdependência com o todo, no qual haverá confiança e paz. Os efeitos nocivos do tempo, a destruição e reaproveitamento da matéria, chegarão a um nível de compreensão tal que a realidade da atemporalidade e imortalidade o supere, compreenda e domine. Um eterno viver em Deus será a paz e a alegria definitivas. O medo será apenas uma lembrança, algo útil, porém descartável, apenas elemento de uma etapa da evolução.